Olá. Boa noite. Boa noite, povo abençoado. Ô, glória. Oh, Jesus. A glória de Deus. Boa noite, senhores. Boa noite. Oi, linda. Tudo bem, Dudinha? Glória a Deus. Que bom ver você aqui. E aí, povo abençoado. Glória a Deus. Bom, vamos começar, aguardando aí os irmãos entrarem. Boa noite, Dudinha. Como é que você vai? Foi legal ontem, né? Foi muito bom. Como estão todos? Glória a Deus. Hoje a gente vai... Nosso tema é ensinamento de Jesus, ainda falando, dos últimos tempos. E a gente está falando do sermão de Jesus, que está em Mateus 24 e 25. É o último grande sermão dele, registrado no livro de Mateus, que envolve esses dois capítulos. E é tremendo, tremendo, tremendo. É revelação pura. Demais, demais. Jesus era sensacional, ensinando. E ele ali, naquele momento muito, muito legal, ele senta no Monte das Oliveiras e ali ele começa a dissertar, a ministrar sobre os últimos tempos, do que iria acontecer nos próximos anos e muito lá na frente, a partir de 3 perguntas dos discípulos, está logo ali no início de Mateus 24, porque Jesus fala que o templo seria destruído e os discípulos não entendem e falam assim, poxa, então é o final dos tempos, Se o templo vai ser destruído, acabou o mundo, acabou tudo, Mas não era bem isso, A gente sabe. E os discípulos perguntam a Jesus, mas Jesus, quando acontecerão essas coisas? Qual é o sinal da sua vinda? E quando isso vai acontecer, E aí ele começa a ministrar, sobre os últimos tempos, A pergunta dos discípulos é assim: dize-nos, está em Mateus 24, a partir do verso 3, diz assim: diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Então, essa pergunta que se divide em 3, na verdade são 3 perguntas, Quando acontecerão, qual é o sinal da sua vinda e do final dos tempos. E aí ele começa a ministrar, do que iria acontecer. E ele fala do templo que se destruiria, que é algo que aconteceria logo ali na frente, Eles estavam ali antes da subida de Jesus, ainda na última semana de Cristo. Isso aqui é o final mesmo, já era
na Semana da Paixão, né? Em breve a gente vai estar falando sobre vamos dizer, esses acontecimentos, né? Da paixão, né? Mas ele já no finalzinho e ele começa a falar, a revelar como se daria o final dos tempos, né? O templo seria destruído no ano 70, né? E a volta dele e os sinais da volta dele, ele começa a dissertar que ainda hão de se cumprir, né? Ainda se cumprirão, né? Algumas coisas já se cumpriram, mas outras estão para se cumprir. E a gente crê que está se cumprindo agora. Então, e ele nos faz várias advertências, né? Várias advertências. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, a gente tem o vídeo das ministrações anteriores, né? No IGTV e no Facebook também, você pode assistir lá, né? Essas ministrações estão todas gravadas, né? No perfil da MRV, _RJ, né? No Instagram, e Ministério de Restauração e Vida no Facebook, né? Então todos os vídeos lá você pode assistir, né? Que tem toda essa ministração de Mateus 24 e 25, né? Falando dos últimos tempos. E anteriormente, né, a gente tem dos ensinos de Jesus, dessa série Simplesmente Jesus, né, que são 5 sermões, né, a gente está no 5º sermão, né, o primeiro a gente falou que é o Sermão do Monte, né, que seria ali a declaração de direitos, a constituição do reino, né, onde o Senhor fala, né, de como é ele, de como deve ser o discípulo, ele ministra, e ele ensina assim toda a sua doutrina de forma bem clara, né? Mateus 5, 6 e 7. Depois o discurso, o sermão dele de envio, né, evangelístico, de Mateus 10. O sermão, né, onde ele ensina por parábolas, né? Cada parábola tem um ensino muito próprio, né? Então, em Mateus 13, o sermão, o 4º sermão é o sermão para a igreja, do corpo da igreja, o comportamento da igreja entre irmãos, né? De como a igreja, né, anda, né, durante todo esse tempo histórico, né? Está ali em Mateus 18. E agora, o último sermão, o último grande sermão dele, de Jesus, né, registrado no livro de Mateus, né, que é Mateus 24 e 25. Né? Então, assim, essa é a proposta aqui dessa ministração, né, que ela se propõe, né, a falar de Jesus, dos seus ensinamentos, né, dos ensinos de Jesus, né, do que ele ensinou e de quem ele é. Amém? Esse é o propósito. É revelar o Filho do Homem. Amém? Então, assim, para a glória de Deus, né, estamos aqui, meu irmão. Oh, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Ixi, tá aqui. Glória a Deus, né? Então vamos lá, meu amado. Glória a Deus por todos que estão chegando, né? A gente vai começar aqui a ler
Mateus 24, Mateus 25, a partir do verso 14, a parábola de talentos, né? Na semana passada a gente estudou a parábola das 10 virgens, né? E agora a gente vai trabalhar, vamos entender, vamos aprender com Jesus na parábola dos talentos, né? Diz assim no verso 1, Mateus 25, verso 14, quer dizer, Mateus 25, 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Forte, né? Forte, né? Mas vamos olhar esse texto com cuidado, né? Assim, eu gosto também da versão da King James, né? Essa aqui é a nova versão internacional. A King James, quando ele diz servo bom e fiel, né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em suas mãos para administrar. Muito confiarei em sua mão para administrar. Então o porei sobre muito, mas para administrar esses bens, né? Ora, como a gente já falou, né? A gente já vem falando, esse é um texto que faz parte, né, de uma ministração do Senhor Jesus aos seus discípulos sobre o fim dos tempos, sobre o que haveria de vir, a resposta àquelas 3 perguntas, né? Quando aconteceriam essas coisas, ou seja, o anúncio da destruição do templo e da
e que para eles era o fim do mundo. Quando aconteceram essas coisas? Qual o sinal da sua vinda, né? E quando essas coisas, né, vão acontecer, né? E qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Né? Então, em resposta a essas três perguntas, o Senhor Jesus faz uma ministração, né, para os discípulos, e ele ilustra com algumas parábolas. Né? A primeira, ele fala do servo, do dono da casa e do ladrão, que se o dono da casa soubesse quando viria o ladrão, ele acordava na hora do ladrão e expulsava o ladrão. Como ele não sabe que hora vem o ladrão, ele tem que estar alerta, o tempo todo alerta. Né? A segunda parábola que ele ilustra, ele fala do servo bom, fiel, e do servo mau. A situação é parecida da parábola. O Senhor sai e deixa o servo para cuidar dos seus conservos e da casa. E dá uma série de ordenanças, de alimentar, cuidar, etc. Né? Ele diz lá de como o servo deve fazer. O servo fiel e sensato, como diz no texto. Então ele diz que o servo fiel e sensato, ele obedece e cuida diligentemente daquilo que o seu senhor mandou ele fazer. Né? O servo mau, ele faz do jeito dele. Já vê que o senhor demora, esse senhor está demorando, aí começa a beber, comer, bate nos outros, toma o poder de si, começa a bater. O espancar, ou que está no texto, a gente entende como ofensa, ofender, humilhar, maltratar, né? Assim, esse tipo de comportamento com as outras pessoas. Percebe? Aquele servo fiel anda na obediência. E o servo que não é o servo mau, como diz o texto, ele anda no seu próprio entendimento, é insensato. A outra parábola é das 10 virgens, né? Aquelas que têm azeite em abundância. Ela é prudente, ela tem azeite em abundância, ela tem santidade e unção. Anda em santidade, ou seja, anda conforme os ensinamentos do Senhor e tem unção, tem intimidade com Deus, tem óleo, tem presença do Espírito Santo. Né? Isso não quer dizer que não erra, não. Porque errar, todo mundo erra, todo mundo peca. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Todos nós. Né? Diz, inclusive, que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Né? Mas é aquele que busca estar na presença de Deus. E que, apesar dos erros, se arrepende deles. Não quer errar. Não é o propósito errar. O problema é ter o propósito no erro. Premeditar errar. Né? E assim, então, na verdade, as outras parábolas ensinam como é o caráter do discípulo durante esse tempo da espera da volta do Senhor. De quem ele é. Né? De quem o discípulo é. Então, e nessa parábola daqui do que a gente está vendo, né, o Senhor Jesus ensina o que nós devemos fazer durante o tempo de espera. Enquanto o Senhor está ausente, enquanto o Senhor não vem, o que é que nós devemos fazer? Vamos investigar isso aí. Né? Essa noite, né, nessa ministração, a gente vai investigar, né, essa parábola de talentos como aquilo que devemos fazer enquanto o Senhor não volta. Assim, a parábola estabelece uma ausência, né? Que diz logo no início, né? Diz assim,
E também será com um homem que saiu de viagem. Ele saiu de viagem, se ausentou, né? E organizou os seus servos, mas ele se ausentou. Então a ausência, né? A presença não está mais entre os servos. O Senhor faz a divisão dos talentos, divide e se ausenta, está longe. E cada servo toma suas atitudes, né? Mas apesar do Senhor não estar presente, mas é como se ele estivesse. É como se ele permanecesse com os servos. Porque os servos agem conforme o Senhor quer, com exceção de um. Os servos sabem o que fazer. Sabe qual é o propósito dele? Exatamente, Duda. A nossa atitude tem que ser igual a dos servos que multiplicaram seus talentos, né? Exatamente. É exatamente isso, né? O que eu estou enfatizando agora, a questão da ausência, né, é que para os servos a presença dele não fez diferença. Para os servos que sabiam o que fazer, sabiam o que agradava o Senhor. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso, né, da questão da ordenança, né, mas nessa passagem, apesar da falta física dele, ele não existe a presença física, mas é como se ele estivesse lá. É como se essa ausência não existisse, né? Por causa da atitude desses servos, né? Agora, a ausência do Senhor Jesus entre nós, ela fisicamente ela já não existe mais no mundo físico. Ele já não está conosco fisicamente. Mas ele está em espírito. Porque ele escolheu habitar em nós. A proposta do Pai é Deus conosco. É Deus Emanuel. Não é Deus lá do outro lado. Não é Deus longe. Ou não é Deus ausente. É Deus conosco. Entende a diferença? Assim, em João 14, 18... a promessa de Jesus é muito clara. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É lindo isso, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele vai, mas volta para habitar em nós. E ele diz lá no texto de João 14, ele fala, não, e eu e o Pai habitaremos convosco. Faremos nele morada, naquele que me ama. Né? Tá lá. João 14 vai de 21 a 23. Você pode pular o 22, mas 21 e 23 já resume o que eu estou falando aqui. Né? É claro o texto, né? Então vou até ler aqui para você, para não deixar o gostinho, né, do falou, mas não disse, não cantou a pedra. Não, olha lá, João 14 diz assim no 21, diz no 21, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Vou pular o 22, vou partir para o 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra.
meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha a promessa. A promessa é de morada, é de habitação. É Deus conosco. Assim, nessa questão, né, da ausência, a gente está numa situação superior a esses servos aí da parábola, irmão. Porque o Senhor deles se ausentou, o nosso está conosco, habitando em nós. Né? Amém? Então, mas vamos dar continuidade, porque Jesus tem algo que ele está ensinando aqui que é muito importante. Então ele diz assim: ao sair de viagem, convocou os servos e confiou-lhes, presta atenção, e confiou-lhes seus bens. Quais são os bens do Senhor? Quais são os bens do nosso Senhor? Desse Senhor da parábola é dinheiro, né? Ele divide dinheiro, recurso, né? Ele divide com os talentos, na verdade, ele era uma medida de peso, né? Em prata ou ouro. Ou seja, eram recursos financeiros. Ok? Eram recursos. Agora, e o nosso Senhor? O que ele está dividindo conosco? O que ele dividiu comigo e com você? Quais são os bens dele? São coisas sem vida? Você acha que é dinheiro? Você acha que ele quis dividir conosco imóveis? Ou quis dividir conosco ações? Ou quis dividir conosco o quê? Quais são os bens do Senhor que estão divididos conosco agora? Que estão sendo divididos com os seus discípulos? E que... Olá, pastorzão! E quais são esses recursos que estão sendo divididos? Como eles estão sendo divididos conosco? Ou repartidos conosco? Ou entregues em nossa confiança? Porque olha o que o texto diz. Confiou-lhes os seus bens. Então nos foi dado algo em confiança. E o que são essas coisas? São coisas sem vida, como eu falei. O que é que ele tem? Que tesouro é esse? Eu queria que você refletisse sobre isso. Da sua vida com Deus, da sua vida com Cristo e sobre o que ele tem depositado em você. O que ele tem te confiado? Você pode falar, poxa, minha família. Sim, filhos, casamento, né? Uma série, um monte que a gente mais... O que mais? Tem coisas mais importantes do que isso? O que o Senhor Jesus deixou para a gente quando ele ascendeu aos céus para voltar? O que ele confiou a mim e a você? Eu queria que você começasse a responder isso dentro do teu coração. Começa a vasculhar teu coração aí agora. Começa a meditar nessa palavra. Deixa ela frutificar aí dentro de você. Começa a responder aí. O que é que ele está confiando? Né? Reflita sobre isso. Se você conhecer o teu Senhor, essa pergunta, se você conhece o Pai e o Filho, essa pergunta é apenas retórica, né? Porque você já sabe.
Mas se você nunca parou para meditar sobre isso, talvez você não tenha, como diz hoje em dia, dado match. Né? Talvez não tenha dado match. Poxa, o Senhor me confiou isso. O Senhor me confiou o seu amor. O Senhor me confiou a sua palavra. O Senhor me confiou a capacidade de amar o próximo e de sofrer com ele ou por ele. A capacidade de perdoar. Será? Como ele fez? Será? De reconciliar o mundo com o Pai? A capacidade de reconciliar. O que mais ele confiou a você? O que mais? O que são esses talentos que ele dividiu entre nós? Eu quero voltar ao texto. Eu quero voltar a confiou-lhe os seus bens. O que quer dizer confiou-lhe os seus bens? O que ele está fazendo? Ele está confiando em nós coisas que são dele, bens dele, tesouros dele, para mim, para você. A confiança no servo, né, expõe uma fidelidade dele em relação ao servo, mas nossa, do servo em relação a ele. Nossa em relação a ele, meu irmão, minha irmã. Sabe, a confiança O que é a confiança? É a certeza de que algo vai ser feito, que algo vai ser cumprido, né? Que aquilo que se espera vai acontecer com todo o empenho. Isso é a confiança. Por isso, não há ordenança nesse texto. Não tem ordenança nesse texto. Não tem vai e negocie seus talentos. Não tem. Simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Vai e negocie, troque, invista, ganhe mais 5 talentos. Não tem. Simplesmente não tem necessidade. Sabe por quê? Porque o discípulo, o servo, sabe muito bem o que deve fazer. E qual é a motivação dessa confiança? Porque tanta confiança a ponto de não precisar ordenar nem mandar. E nem ameaçar. Diz, olha, se não fizer, não tem. A confiança, ela é cúmplice. Porque tanto o Senhor quanto os servos estão unidos no mesmo propósito. Por isso a confiança. Percebe? Que é uma cumplicidade. Por isso não tem ordenança. Porque tanto um quanto o outro sabem. Tanto que está longe, né? Ou aquele que deixou o mundo físico, sabe que o discípulo entende o que deve ser feito.
É tremendo esse texto, né? A confiança, preste atenção nisso. A confiança foca no processo, não no resultado. Porque muitas vezes o resultado, né, não está ao alcance do esforço do servo. Não é só o esforço do servo que vai determinar o resultado do de 5 ou de 2, mas o processo de ir e executar a vontade não explícita, mas totalmente implícita na vontade do Senhor, e é conhecedor do conhecimento do discípulo, que o processo de ir, de fazer e de cumprir faz com que o resultado, o sucesso do empreendimento seja inevitável. Por causa da obediência, por causa do amor e da cumplicidade. Percebe? Você compreende isso? Talvez eu tenha viajado um pouco aqui, né, da questão do resultado e do processo, mas o que eu quero dizer é que o processo com ele faz com que o resultado seja sempre positivo, ou seja, sempre de sucesso, apesar de não ser uma decisão. Deixa eu botar para carregar aqui, peraí. Apesar de não ser uma decisão apesar de não ser muitas vezes envolver uma decisão que não é do servo, não é daquele, mas de outrem, a qual ele negocia ou ele investe os talentos do Senhor. Porque muitas vezes a gente investe o talento do Senhor em algumas coisas, mas depende de decisão de outros que declinam, não querem participar do investimento. Não é verdade? Né? É como você falar de Jesus para alguém, chegar, investir, falar, trazer, né? e ministrar. A pessoa é liberta e tal, mas depois ela se afasta, não quer. Muitas vezes não depende o resultado, na verdade, do investimento foi feito e foi executado e teve sucesso. Mas aquilo que não depende do servo, né, ele não pode fazer nada. Depende do Senhor e depende daquele onde foi feito o investimento. Eu te dei um exemplo só, mas creio que você entendeu, né? Ora, e assim, e o que Deus está fazendo conosco, na verdade? O que Jesus quer ensinar para a gente? Ele sentado lá no alto da colina, no Monte das Oliveiras, né? Ele vai se ausentar, né? Vai se ausentar, já como a gente já falou, ele é a última semana dele aí, né? Vai ser logo, mais de alguns dias. Pois é, Rose, depende das outras pessoas também, né? É verdade. Então ele está ali
né? E ensinando, vai se ausentar, logo logo ele vai ser crucificado. E ele traz essa informação, esse ensino, né, do que os servos devem fazer quando ele se ausentar, não estiver mais aí, fisicamente, né? Estaria só em espírito, né? Então ele está falando assim de algo tremendo que a gente tem que saber o que fazer, né? Conhecer qual é esse tesouro, que bens são esses e o que a gente deve investir e como investir e aonde investir. Se a gente somos esses servos, a gente deve saber o que tem que fazer. Porque no texto não tem ordenança. Então, para nós, se não tem, o discípulo tem que discernir o que deve ser feito. E o que a gente tem que fazer com essa confiança? A gente tem que fazer algo. Ele está falando de algo que a gente deve fazer enquanto espera por ele voltar. A gente sabe exatamente o que devemos fazer. Aqueles servos da parábola sabiam o que deviam fazer. A gente sabe. Você sabe. Eu sei. Eu tenho que saber quais são os talentos, o que ele está me confiando, quais são os bens do Senhor. O que ele está confiando a mim? Porque diz que a divisão é feita, né? Ele dá 5 a um, 2 a outro e 1 a outro, né? Então os bens são repartidos conforme a capacidade. Que capacidade? De gerir esses talentos e negociar e investir esses talentos. Uma capacidade que nós temos, que é nos dada, que é nossa. De administrar esses talentos que não são nossos talentos, são do Senhor. Os talentos são dele e que é confiado a nós. Então, o talento, como eu falei anteriormente, ele é uma medida uma medida de peso, né? E era usada também como uma medida de valor, de quantidade de ouro ou de prata, né? Era usada como uma medida, né, de um talento de prata, um talento de ouro, e que isso era uma grande soma em dinheiro, né? Alguns quilos, né? Seriam 43 quilos, se não me engano, de prata ou de ouro. E essa capacidade é de gestão, de administração desses tesouros. Ali são valores monetários. Tanto é que o servo que vai esconder fala que pegou o seu dinheiro, é a tradução, pegou o seu recurso financeiro, enterrou e escondeu. Então está falando de recurso financeiro. Na parábola, ok? Na parábola. Para nós, já não é o recurso financeiro. Mas ilustra, dentro da parábola, como recurso financeiro, né, de que saiu para investir. Os servos saíram para investir. Que investimento é esse? Vamos entender, né? O texto diz assim, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, investiu-os e ganhou mais 5. Né? Então, o que esse saiu imediatamente é de que ele já sabia o que falar, ele já sabia o que fazer. Só a repartição, ó, tô saindo, vou viajar. Olha aqui, Zé, 5 para você, Manel, 5 para você, 2 para você,
João, 1 para você. Fui. Simplesmente. O que recebeu 5 já imediatamente já saiu para investir o que ele tinha recebido. A grande soma que ele tinha recebido. Saiu imediatamente. Não perdeu tempo. Não, o imediatamente é sinal de que ele não perdeu tempo fazendo outras coisas. Ele não foi fazer outras coisas. Ele priorizou o investimento. O que é investimento? O que é investimento? Investimento é quando a gente pega um recurso, seja ele qual for, gasta ele, ok? Gasta ele no intuito de receber um retorno, seja ele da mesma natureza do recurso investido ou de outra natureza. Eu posso pegar um dinheiro, alugar um imóvel, montar uma loja e receber a lucratividade dessa loja. Eu posso comprar um imóvel e alugar e receber recursos financeiros. Eu posso comprar sementes e plantar e receber, né, o multiplicado aquilo que eu plantei, que eu semeei, recebi multiplicado na colheita e vendo aquela colheita e tenho o recurso financeiro novamente. Ou seja, eu gasto, eu divido aquilo que eu tenho com outros, para que aquilo que eu dividi ou adquirir ou repartir, aquilo ali vai me retornar de alguma maneira. Então, eu invisto aquele recurso e vou receber ele multiplicado. Eu divido e recebo multiplicado. Isso é investimento. Isso é investimento. Então aquele servo saiu e imediatamente repartiu o que tinha. Imediatamente investiu. O texto não diz quanto tempo demorou o retorno. Diz que o Senhor demorou a voltar. Depois de muito tempo, retorna o Senhor. Então, não diz quanto tempo houve o retorno do investimento. Então, não era algo que era determinado, tinha que ser rápido. Não. O foco é no investimento. E não no quanto tempo ele demora para retornar. Mas que deveria investir, deveria repartir aquilo que foi confiado. O que foi confiado a você? O que foi confiado na sua vida? Quais são os bens do Senhor que foi confiado a você e a mim? E qual a expectativa do Senhor? Eu acho que a parábola já diz, né? Qual a expectativa dele? É de que a gente negocie esse tesouro. É que a gente divida ele para receber multiplicado. E é um tesouro. Porque, assim, tem aquela parábola que a gente estudou também, lá em Mateus 18, sobre o homem que andando, ele encontra um tesouro no campo. Ele vai e vende. Que tesouro ele encontrou? Que tesouro é esse que tanto se fala? Que pérola preciosa é essa que hoje está dividida entre nós? É o mesmo amor que fez ele ir para a cruz? Você acha? Eu já falei aqui, né? A capacidade de perdoar a quem não merece.
a quem vai cometer o mesmo erro. Que para se arrepender é complicado. Todas essas coisas de se humilhar, será que Ele confiou a nós a capacidade de se esvaziar de si mesmo, como Ele fez? De amar o próximo como a si mesmo? De amar o inimigo? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Será que ele repartiu isso? Será que esse é o tesouro dele? De ser a verdade? De ser a verdade? Ele repartiu conosco? Esse é um tesouro dele? De fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito com você mesmo? Será que ele repartiu isso conosco? Será que esse é o tesouro dele? Ou a gente acha que o tesouro que ele repartiu é a nossa conta bancária? Essa que a gente não divide mesmo. Se for depender dessa, irmão, nada feito. Queria que você meditasse sobre o tesouro que tá aí, ó, confiado a você. Faz assim com as tuas mãos, ó. Faz assim. Tem um tesouro depositado aí. Que tesouro é esse? A palavra dele? Também a palavra. O Espírito. O Espírito dele. E assim, e ele ainda está habitando em nós para nos ajudar nisso. Pô, os servos lá da parábola não tinha não, cara. Não tinha ninguém ajudando, não. Era só o discernimento do que deviam fazer porque conheciam o seu Senhor. E nós, os discípulos de Jesus? O que Jesus está nos ensinando, cara? Ele está colocando a gente no caminho dele. Ele está nos posicionando. Falando, André, olha, você tem que frutificar nisso, cara. No meu tesouro. Não é frutificar no dinheiro do teu trabalho. Não é frutificar no teu trabalho. Não é frutificar em outras coisas desse mundo. Não é frutificar em cargo, não é frutificar em posição, não é frutificar em um monte de coisas. Entende isso? Por que não é isso o tesouro dele, os bens dele? Simples assim, que ele nos confiou. Isso são simplesmente dádivas que ele nos dá liberalmente porque nos ama. Mas o que ele nos confiou é muito mais tremendo e é poderoso. Porque quando a gente divide, a gente transforma vidas. Tem um monte de gente por aí querendo transformar o mundo. Mas só que Jesus encheu a gente de poder para transformar os corações. O mundo jaz no maligno e vai continuar morrendo no maligno. Mas os corações dependem de nós. Ninguém mais. Está confiado a nós.
discípulos de Jesus, a mim e a você, que é discípulo de Cristo. E é isso que ele está ensinando. Ele está falando, enquanto eu não estou aqui, amigo, enquanto eu não voltar, enquanto não chegar a minha hora de me manifestar aqui de canto a canto, vocês têm que dividir o que eu tenho colocado em vocês, cara. O que eu tenho dado a vocês, os meus bens, os meus tesouros, eu reparti para que você reparta também. Invista! Porque vai chegar a hora do retorno, irmão. Do retorno dele. Né? E aí ele chama um de cada. A melhor frase que existe para ouvir nesse universo é essa: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. E ele ainda diz que o tesouro dele é pouco. Sobre o muito te colocar. Eu falei, como pode isso? Que isso, cara? Sobre o muito. Vou te colocar sobre o muito para administrar, porque você repartiu o que eu te dei. O meu amor, a minha palavra, o Espírito, as ordenanças, a alegria. Você está repartindo a minha presença. A minha presença. E aí a gente vai ouvir a honra do servo fiel, cara. Mas a gente tem que repartir isso que nos é dado. A gente tem que dividir isso que nos é dado. Não adianta. Se a gente guardar, enterrar. O que é o enterrar? O enterrar é não repartir. Porque olha bem a atitude do cidadão. Ele enterrou, né? Ele enterrou as palavras dele, as palavras do servo mau e negligente, como está na parábola, é do tipo, cara, não quero me envolver, eu sou um cara severo, tá aí o que é teu, tô fora disso, não participo disso, irmão. Não quero, depois faço uma besteira, não quero assumir responsabilidades, não quero. Mas a própria atitude já é uma rejeição, já é rebeldia, porque não confia, não confiou em dividir e de receber multiplicado. Isso é do tipo de uma independência, sabe? De não querer se envolver mais do que... Não, é legal e tal, uma vez, entendeu? Sou cristão, mas não quero, para mim já basta, não quero me envolver, não quero... Não quer participar, não quer dividir, não quer pegar aquele tesouro, mesmo que seja pequeno, de um talento, e dividir aquilo. Dividir o que Deus te deu. É um testemunho. Às vezes é um testemunho somente do que Deus fez. Percebe? O servo mau e negligente e preguiçoso é muito mais daquele que não quer compromisso, que tem outra agenda. A agenda é outra. Sabe, irmão? Isso é complicado, cara. É outro. A agenda é outra. Quando a agenda é outra, a gente segue outro caminho.
Não quer envolvimento. Não, mas esse negócio também é demais, acaba virando um fanatismo. As pessoas preferem seguir o seu próprio entendimento. Quando a gente segue o próprio entendimento, as consequências às vezes estão fora da nossa capacidade de ver, principalmente dessas coisas espirituais, as quais a gente, como ser humano, é difícil da gente, como homem carnal, terreno, difícil da gente discernir. Mas a gente tem um norte, que é Jesus Cristo. A gente tem um Senhor. A gente seguir Ele, a gente não é enganado. Seguir Ele, a gente não é enganado. Então não corremos o risco de seguir a nós mesmos, porque a gente se engana. Quantas vezes eu já me enganei por seguir meu próprio entendimento? Olha, mas eu já errei muito, irmão, mas muito, por fazer o que eu achava que deveria ser feito em várias áreas da vida. Mas em todas as vezes que eu segui Jesus Cristo, todas as vezes que eu seguia Jesus, o resultado foi aquele que disse a palavra. Nunca fui enganado. Eu já me enganei um monte de vezes. Agora, Jesus nunca. Então hoje, eu prefiro seguir a Ele. É melhor seguir a Ele do que seguir a mim mesmo, cara. Então, por isso que eu não estou pregando o meu entendimento aqui. Por isso que eu não estou falando o que eu acho. Estou falando o que o texto diz. E estou interpretando o texto junto contigo, para que a gente possa chegar no mesmo resultado. De que, se eu dividir o meu tesouro, aquele que Jesus repartiu comigo, quando ele deixou esse tempo, essa terra, e retornou como habitante do meu coração, se eu seguir ele ali, eu vou ter o resultado que o texto está dizendo. E ele vai multiplicar. Eu não sei se eu sou do 5 talentos, é muito para mim, não estou com essa bola toda. Nem do 2, eu estou mais pro cara do 1 talento ou do meio. 0,10% de talento. Ih, meu irmão, mas eu quero é... Senhor, me dá a oportunidade, o que eu quero é dividir, eu quero é investir. Dividir com alguém. Que alguém me dê ouvidos também. É isso, cara. Amém? É isso, meu irmão. Então, assim, a parábola conta que o medo paralisou o outro cara. Paralisou o servo. Paralisou ele. A ponto de enterrar. O medo. A confiança trouxe ousadia para os outros dois. Mas o medo paralisou ele. Paralisou. Então, assim, cara, não temas. Não temas. A palavra, quando Jesus fala, não temas que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus conosco. Deus Emanuel. Ele te assiste nas suas fraquezas. Ele está ali contigo. O Espírito Santo está te moldando, te conduzindo nesses investimentos. Então é importante, amado, que você tome o caminho da confiança. Confia. Examina o teu coração. Sozinho hoje, você para e pensa em cada tesouro que o Senhor tem repartido contigo. E como você vai repartir com outros. Medita nisso. Tem algo glorioso sobre isso.
no teu coração, o Espírito Santo vai mover a tua vida. Né? O talento é retirado, né? Porque o talento tem que ser dividido. Não pode ser enterrado. O talento é para ser dividido. O bem do Senhor, o tesouro de Deus é para ser dividido, investido. Então não pode ficar naquele que não quer dividir. Então por isso é retirado. E é dado a quem tem 10, porque aquele que tem 10 está disposto a assim fazê-lo. Né? Amém? Amém? É da natureza do bem do Senhor, da alegria, da paz, do amor, da benignidade, da bondade, dos frutos do Espírito. Para a gente repartir isso, irmão. Amém? Amém? Glória a Deus. Né? Então, amado, precisamos ser produtivos enquanto o Senhor não volta. Enquanto o Senhor não volta, a gente divide o tesouro, divide os bens, investe, porque o Deus poderoso multiplicará essa sementeira. Amém? Eu quero orar por você. Deus amado, ministrado aqui está a tua palavra, aquilo que o Senhor confiou no meu coração, Paizinho. Ah, Deus poderoso, eu quero abençoar a vida desse hoje que está ouvindo essa live agora, ao vivo. E mesmo daquele que também ouvirá, meu Pai, pela internet, vai ouvir depois, mas que seja igualmente abençoado. E que os talentos a ele confiados, Pai, o Senhor ministre ali em como dividir e investir, move a vida de cada um, trabalha no coração deles. Pai, eu peço, no poder do nome de Jesus, dê sabedoria e entendimento a cada um, segundo a capacidade deles. E abençoa, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, meu irmão. Seja abençoado, minha irmã. Jesus te abençoe. Tamo junto. Rose, Dudinha, Pastorzão, Salles, Rosana. Oi, lindas. Jesus abençoe vocês. Biel. Oh, aí sim, hein? Pô, glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma boa noite para vocês, que Jesus abençoe tremendamente a vida de vocês e faça frutificar essa palavra no coração. Amém? Deus abençoe e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.